Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Você sabe, eu sou Márcio Campos. Estamos começando uma nova edição do programa e falando sobre ciência, tecnologia, empreendedorismo e hoje, particularmente, vamos falar sobre empreendedorismo feminino com Ana Medeiros, especialista no assunto. Vai ser uma belíssima entrevista, você não pode perder. Fica com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento, seja bem-vindo à TV Petrópolis. Estamos começando uma nova edição do programa Ciência e Movimento, conversando com Ana Medeiros, que é empresária na área de ciência e tecnologia. Ana, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento, é um prazer ter você com a gente. A gente tem uma falta grande aqui na área das mulheres, na área de ciência e tecnologia e empreendedorismo. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Márcio. É um prazer. Eu agradeço o convite. Você, como sempre, muito gentil. À disposição. Obrigado, Ana. Conta um pouco da sua história aí, de como você se tornou uma mulher empresária e na área de ciência e tecnologia. Como é que você chegou a esse ponto? Então, Márcio, eu comecei muito jovem a trabalhar e a empreender, né? Eu nunca tive carteira assinada, toda a minha vida eu sempre empreendi. E eu comecei como design de bolsas, na época que a moda era muito forte no Rio de Janeiro, no meio do meados dos anos 90. E aí eu comecei como design, comecei a fazer feira Badona, feira Raio, que até hoje tem, eu lançou a FAC, né, e a minha, várias marcas muito importantes, eram meus colegas, a gente começou junto ali, eu tinha uma marca chamada Donana, de bolsas, e eu também fazia para várias outras marcas, né, que existem até hoje, como Animate, Sacada, Boy, Cantão, todos os meus clientes. Eu comecei muito jovem, enfim, sempre empreendendo, né, produzindo, vendendo, abri CNPJ, 20 e poucos anos. Eu sempre tive essa veia comercial, esse estímulo, essa confiança, né, de me arriscar no mundo empresarial. E quando chegou numa determinada época, que a gente acabou vivendo, a moda também passou um pouco por algumas crises, né, porque eu sempre falo que assim, a gente não pode deixar de olhar para o mundo quando a gente tem um negócio, né, porque tudo que está acontecendo interfere no nosso negócio. Então, quando o Fernando Henrique ele abriu o mercado para a China, né, eu tive um maior problema, porque o meu produto, eu trabalhava com bolsas customizadas, bordadas à mão. Então, eu comecei, isso começou a ficar muito barato na mão de obra escrava, né? E aí, eu tive que baixar preço e tudo mais, eu não queria. Aí acabou sendo desinteressante, não dá para competir, né, com o mercado asiático, com esse tipo de produto, com a mão de obra escrava, né? E eu acabei pensando, falei, não, eu acho que eu vou mudar um pouco dessa área, porque a moda ficou muito complicada, as fábricas de jeans, né, a região de São Gonçalo, Petrópolis, Friburgo, foram afetadas, né, com o mercado da China entrando aqui sem nenhum tipo de protecionismo, né, Fernando Henrique nos preocupou em proteger a indústria da moda, né, principalmente no Rio de Janeiro, que era o polo da moda. E aí, a partir daí, eu resolvi ir para
uma outra área, pintou a oportunidade de me associar a algumas lojas de telefonia que estavam começando, era startup da Oi, startup da TIM, startup da Claro, e aí eu investi nisso em sócio e eu cheguei a ter várias lojas durante mais de 15 anos, loja da TIM, Claro, Oi e tal. E também acabei, não só a questão do varejo que me interessava, eu também sempre fui muito apaixonada por tecnologia. Algumas pessoas não conseguem entender muito esse link da moda com a tecnologia, mas hoje eu tenho total entendimento desse link, porque tudo fala de tendência, né? A moda olha para o futuro que vai vir, para o que as pessoas vão usar lá na frente. E a tecnologia também, ela se antecipa nas tendências, né, das necessidades do mundo. Então, assim, eu acho que eu tenho essa característica de estar antenada com aquilo que não por vir, né? Com aquilo que está para acontecer. Eu consigo ter essa sintonia, ter essa leitura. E aí eu comecei a me interessar muito pela área da tecnologia, porque eu também estava trabalhando com essa coisa de telecomunicações e tudo mais. E eu acabei com um sócio abrindo uma empresa que via soluções para mercado corporativo e governo. Com a questão do governo também, eu sempre fui uma pessoa que tinha um viés assim, que me interessava, essa questão do governo, a questão da política, que sempre me interessou. E eu, como qualquer outra cidadã, acho que é muito importante você ter uma preocupação com a publicidade, com o público, como isso é investido. A gente, na verdade, criou uma empresa que criava soluções, né, para a publicidade, principalmente para o governo, né, para minimizar os gastos de internet, gestão de telefonia, gestão de comunicação, voz sobre IP, enfim, a gente tinha uma série de soluções e trabalhei por alguns anos nessa área também. Depois eu preferi, em paralelo a isso, né, o mercado sempre difícil, 2013, 2014, ali houve uma grande crise, né, econômica no Brasil, e isso tudo deslizou muito os nossos negócios com área de telefonia, né, porque, assim, as operadoras não suportaram muito isso. Os primeiros que elas exprimiram foram os seus parceiros, né, nós, nesse caso, um passivo maior, um monte de funcionários e tudo mais. E aí tem essa coisa, você também entender que as coisas estão mudando, né? Porque ser empreendedor não é isso, tem que pensar que as coisas estão mudando e que você tem que se adaptar. E como eu já vinha estudando, né? Eu fui para a FGV, fiz gestão empresarial na FGV, porque acho que isso aprimora o gestor empresário, ele tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre entendendo, né? Principalmente a questão tributária, é uma questão muito representativa no Brasil, para quem quer empreender, você tem que conhecer bem. Graças a Deus, agora esse ano está mudando, né? O ministro está trazendo aí, finalmente, a grande reforma tributária que a gente espera, né? Que seja uma simplificação da nossa questão nossa relação com os tributos no Brasil. E, enfim, aí nesse sentido eu acabei me focando mais para a consultoria. Eu conheci da consultoria. Eu falei assim, cara, agora tá bom, né? Esse negócio de ser empresário, eu arrisquei minha vida inteira, agora eu também quero dar um pouco do meu conhecimento, entendeu? E quero diminuir um pouco o ritmo. E aí eu dei consultorias tanto na área de moda, como na área de empreendedorismo, enfim. Um pouco essa é a minha história. E, Diana, como é que você hoje você faz mentoria para outras mulheres? Né? Sim. Você tem alguns cursos, você faz palestras. O que você fala para elas? Bom, 2 pontos. O que você fala para elas e o que elas falam para você em termos de dificuldade de ser uma mulher empreendedora na área também de tecnologia? A gente vai fazer isso depois do nosso intervalo. A gente volta. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você.
Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, falando sobre empreendedorismo feminino e de base tecnológica. Estamos entrevistando Ana Medeiros. Ana, a gente encerrou a nossa primeira parte do programa falando sobre a sua experiência. Na segunda parte, eu queria focar assim, nos cursos que você faz com as mulheres, qual é a dor mais forte que elas têm em relação a empreender? Né? E qual a sua experiência assim, que você pode orientar nesse sentido, para superar esse desafio? Eu leio muito assim, às vezes tem redes de empreendedores, né, que se auxiliam umas às outras. Qual é a sua experiência em relação a isso e o que elas têm pedir de orientação para você? Então, as mulheres, de modo geral, elas acabam buscando as redes, né, para se fortalecer. Né? Eu acho que é muito importante. Eu mesmo faço parte de várias redes nacionais, municipais, estaduais. Acho que sempre que a gente pode se associar, a gente precisa se associar, porque se fortalece. Nesses eventos você acaba trocando muita experiência, você acaba se inspirando, ele se inspirando, né? Porque o empreender tem uma coisa de transpirar, né? Você transpira, você não precisa se inspirar para você poder criar, desenvolver, inovar. E eu acho que essas redes fazem esse papel, de oxigenar assim, as mulheres, né? Eu acabei, eu dou aula, né, num curso chamado Mulher Rica, que é em Niterói, pela Secretaria das Mulheres de Niterói, e eu fui buscar, né, esse trabalho, é um trabalho social que eu faço sem custo, porque eu acho que é muito importante, isso foi um aprendizado para mim, né? Porque a vida inteira eu tive que lidar estou acostumada a lidar nesse empresarial, e a gente sabe, desde jovem, né, eu tive que lidar no empresarial e a gente sabe que existe essa questão de assédio, por exemplo, né? Existe a questão do assédio moral, existe o assédio sexual, existe todo tipo de assédio. E quando você já está mais madura, você aprende, você sabe como lidar, sair dessas situações, né? Mas muitas mulheres às vezes não sabem como. Né? Muitos jovens, e graças a Deus, hoje a gente vive um momento, depois do 21, que as mulheres não precisam mais ter medo de falar. Então, as mulheres hoje, se elas se sentem desconfortáveis em determinada situação, elas podem chegar e falar, né? E hoje elas são muito mais ouvidas. Políticas públicas que garantem mais a mulher, leis, né, que garantem mais a mulher essa segurança. Não quer dizer que não aconteça, mas a gente, pelo menos, hoje tem mais respaldo, né? Digamos assim. Mas, voltando ao tema do empreendedorismo, o que elas procuram a rede? Tem essas questões. Muitas mulheres vêm de situação de violência doméstica, e buscam o empreendedorismo como uma forma de sobrevivência mesmo. Né? A gente passou por um momento de pandemia onde o maior número de mulheres empregadas, o maior número de pessoas empregadas são mulheres. 80% das pessoas, né, isso em pesquisa, né, que um dos temas da minha pesquisa é esse, a gente identifica que 80% das pessoas que foram demitidas na pandemia, que tinham carteira assinada, eram mulheres. Então, assim, sempre as mulheres acabam pagando esse preço, né? Porque tem custo da gestação, porque tem filho, será que elas podem faltar mais? Tem tudo esse tabu aí. Então, mas o que eu percebo que essas mulheres buscam? Né? Buscam aprender a gerir o negócio, né? Que elas não sabem muito bem, não entendem muito sobre gestão, e principalmente hoje eu percebo que é o empreendedorismo digital, né? Eu trouxe a disciplina de empreendedorismo digital, que coloca elas, né, com algumas ferramentas digitais, né? Tipo assim, consegue inserir elas nas ferramentas digitais. A gente está vivendo um período, né, de transformação digital. A gente está na quarta revolução industrial, ali, né, que é a revolução digital, internet das coisas, está tudo
linkado ao mundo da internet, dos dados. Então, as mulheres precisam se capacitar, principalmente as que têm menos condições financeiras, né? De estudar, de fazer cursos pagos, etc. Então, essa forma de negociar hoje, ela precisa passar pelo digital. Muitas vezes é uma solução, muitas vezes não consegue ter uma loja física, o custo de uma loja física, ter funcionário, ela poder fazer, de repente, produzir, vender aquilo que ela, através das mídias sociais. Olha, assim, qual tipo de preparação mais conhecimento que hoje você acha que uma mulher empreendedora tem que ter? Ela tem que aprender contabilidade, você falou de tributo, né? Essa é uma área que é chave hoje para o empreendedor feminino, é o relacionamento, é a relação com o cliente, com a própria equipe, né? Como é que esse conhecimento mais estruturado que a mulher tem que você acredita que ela possa ter uma vantagem competitiva em relação ao homem, por exemplo? Bom, as mulheres, assim, eu acho que tanto quanto os homens, elas precisam aprender tudo mesmo, entendeu? Então, se ela é uma empreendedora, ela tem que ter noção de tributo, ela tem que ter o direito tributário, ela tem que conhecer sobre CLT, ela tem que conhecer, porque assim, a gente não pode ficar refém, por exemplo, de contador, né? Uma empresa, uma pequena empresa meio, não pode ficar refém de um contador, porque às vezes o contador sabe menos do que a gente. Infelizmente, essa é a realidade. Então, você tem que buscar o conhecimento, né? Eu tive que buscar o conhecimento, eu fui fazer um BNFTV para poder ir tudo aquilo eu apliquei na minha empresa. Eu achei que foi tarde, porque eu tinha que ter feito isso muito antes, eu erraria menos, sabe? Eu acho que a gente precisa estudar gestão, a gente precisa estudar marketing, a gente precisa estudar posicionamento de marca. O empreendedor, se ele quer realmente ter um negócio maior, ele tem que estudar todos os aspectos da administração, né? Agora, existem algumas questões que eu acho que são muito pertinentes às mulheres, por exemplo, que as mulheres precisam aprender liderança. Porque, assim, não que elas não tenham esse talento, aliás, as mulheres têm grande talento para liderança, têm talento para negociação, principalmente porque elas são muito mais comedidas, né? Elas não gostam da guerra, né? As mulheres querem a paz, então elas acham que se vão negociar para ser um meio termo bom para todo mundo, elas são boas negociadoras, porque isso já está na natureza dela, ajuda, a natureza do povo ajuda. Mas a questão da liderança, culturalmente, não quer dizer que a gente não tenha essa aptidão, a gente tem essa aptidão, como qualquer ser humano. Porém, culturalmente, a mulher, ela, de uma forma genérica, tá? Estou generalizando assim, porque, em termos de maioria, a cultura nos faz ser mais subordinadas. Então, para nós nos posicionar na posição de liderança, isso é um processo. E, às vezes, as mulheres precisam aprender. Entendeu? Porque, assim, às vezes, elas têm essa dificuldade com a liderança. Ou, às vezes, elas exercem a liderança de uma forma masculina. Que fala mais alto, gritar, posicionar, bater na mesa, para serem ouvidas. Né? Tem alguns perfis de mulheres assim, líderes, inclusive da política, que fazem essa linha um pouco mais meio masculinizada. Porque, na verdade, isso tudo é recurso que, às vezes, a gente precisa tirar lá da caixinha, né, para ser ouvida. Você tem que falar alto, porque a pessoa não vai te escutar. Entendeu? Então, assim, se a mulher é muito feminina, às vezes o cara vai passar um trator em cima se tiver uma mesa de negociação com essa mulher. Então, assim, a gente precisa aprender a saber se posicionar, né? Sem precisar ser, como eu estou te falando, bater na mesa, falar de... Eu acho que a gente já está numa outra fase da mulher, né? Então, eu acho que a gente pode ser feminina e ser assertiva, né? Então, isso é um desafio, mas nem todo mundo consegue lidar, entendeu, Márcio? Porque é um processo cultural. Assim, para algumas mulheres pode ser mais fácil. No meu caso, porque eu tinha uma mãe que era executiva de uma empresa multinacional, então isso para mim era ok, eu não tinha esse tabu. Mas muitas mulheres, as mães, eram dona de casa, né? Então elas tinham aquela figura feminina
e viajava, trabalhava, saía, fazia, acontecia, tocava uma reunião, entendeu? Porque eram mulheres mais... Eu percebo que muitas mulheres têm essa dificuldade. Dentro do meu grupo de alunas, mulheres que eu acabo lidando. Então, a gente fortalecer fortalecer o seu desejo, a sua vontade, a sua ideia, coloca a sua se posicione, sabe? Eu acho que marcar a posição é um desafio para muitas mulheres ainda no Brasil. Ana, está chegando no final do programa, e aí eu queria perguntar o seguinte: o que você orientaria uma jovem empreendedora? O que você falaria para ela hoje, né? Ela batesse na sua porta, assim, eu quero empreender, o que você diria para ela em termos de percurso profissional para ela fazer? Qual seria o roteiro, vamos dizer assim? Eu sei que cada vida é um guia, cada lógica é uma lógica, cada local é um local, né? Mas você não geral. Eu diria três coisas. Eu diria três coisas, Márcia. Três coisas. Uma, não caia nos contos de mentores de internet. Número um, eu vejo muita gente gastando dinheiro caindo no conto de mentores de internet. Dois, capacite-se. Procure uma escola, procure uma universidade, faça um MBA, se você já fez graduação, se não, busque cursos técnicos confiáveis, né, de escolas, instituições confiáveis, institutos, né? Às vezes o seu próprio município oferece gratuitamente cursos que podem capacitar. Então, nunca pare de estudar, nunca pare de se capacitar, porque o empreendedorismo é muito dinâmico, você tem que estar sempre linkado. E, em terceiro lugar, eu acho que é uma coisa muito importante, olhe para o mercado do futuro, onde o que vai ser valorizado vai ser sustentável. Ou seja, produtos sustentáveis, formas de serviços sustentáveis, um negócio que seja autossustentável economicamente e ambientalmente, porque é esse olhar para o futuro, né, que vai dizer se você vai conseguir continuar ou não. Porque esse futuro, assim, eu não tenho nenhuma dúvida, tá, que a gente precisa caminhar para esse futuro. É um futuro mais sustentável, um futuro mais orgânico, uma preocupação com relação aos resíduos, a logística reversa, preocupação com o desperdício, né? Então, eu acho que todos esses detalhes hoje fazem parte. Eu, particularmente, acredito em um empreendedorismo sustentável para o futuro, para essas jovens. Eu acho que a gente tem que olhar para esse lugar. Ana, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer ter aqui com a gente. Espero que você volte em outras oportunidades também. O prazer vai ser todo meu. Muito obrigada pela convite. Obrigado, Ana. Obrigado a você que nos assiste também. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Tchau.